Opa! E, gente, ele vem e hora vai. Ó aqui, ó, ele aqui na parede, aqui, ó. Ó. Não é, né? Não é o solzinho aqui batendo na parede. Tem. É a radiação solar. Então ela vai começar a aquecer aí o solo, aí o ar atmosférico, né? O ar vai ser aquecido na atmosfera e vão aquecer a temperatura nossa hoje. Então vamos lá, galera. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo. Vamos lá, capítulo 9. Então, nós vamos falar hoje, pessoal, tratar do assunto de climatologia e pluviosidade, tá bom? Então, nós vamos falar a precipitação, as formas de chuva que ocorrem, tá? Qual que vai ser a expectativa de aprendizagem de hoje? Nós temos uma expectativa, correto? Então, vai ser o quê? Entender a importância da pluviosidade para a caracterização climática. Então, qual que é a importância da pluviosidade, que é a chuva, né, para a característica climática? E observar também como a chuva altera a economia e a vida social de uma região. Sim ou não? A chuva tem influência na vida social de uma região, na economia, né? Por onde ela passa, ela pode trazer benefícios ou malefícios, depende da sua intensidade, ok? Né? E estudar quais são os tipos de chuva e como elas se formam, ok? Então, tudo isso nós vamos ver aqui nessas duas aulas a qual temos hoje, no capítulo 9 de Geografia 1. E para que tudo isso ocorra de uma forma tranquila, eu vou colocar para vocês agora um vídeo, pessoal, que vai mostrar, assim, ludicamente, né? Uma forma bem lúdica, como se forma o ciclo da água. Então, para que possamos relembrar, né, o ciclo da água, sabendo que 1/4 da área do planeta Terra é coberto por água, então eu vou colocar um vídeo de 3 minutinhos aqui, para que possamos relembrar como isso se dá, qual é o ciclo que a água percorre diuturnamente, ok? Então, eu vou preparar aqui o vídeo para que nós possamos acompanhar. Então, vamos lá. Guia do Cronan, cartilha do Planeta Água, compartilhar. Vamos lá. Eu vou fechar o meu som aqui para ficar melhor. Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera, atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim.
Ok, pessoal, deu para analisar aí nosso vídeo, foi legal, muito interessante, né? Então, pudemos ali observar, relembrar como se dá o ciclo da água, né? O ciclo da água, que ele é um ciclo constante, ele é um ciclo que ocorre diuturnamente, né? Então, nós pudemos observar aí esse fenômeno que é o ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, né? Ele é fundamental para a vida no planeta, né? Então, a água superficial, que é a água, que são as águas dos oceanos, dos lagos, das vegetações, é o que acontece, ela desloca-se para a atmosfera por meio da evaporação, como nós vimos ali no vídeo. E no caso dos vegetais, pessoal, da evapotranspiração. E na atmosfera, a água no estado de vapor condensa-se formando as nuvens e, consequentemente, ocorre a precipitação, que são as chuvas, né? A água que chega à superfície pode escoar ou infiltrar na superfície porosa, voltando à parte superficial pelo afloramento ou exploração dos mananciais, ok? Então, ela pode voltar para os nascentes ou para os rios. Dessa forma, o ciclo permanece constante. Assim como a temperatura, a chuva é um importante elemento climático. Por quê? As atividades agropecuárias dependem em grande parte dela e possuem enorme influência sobre a produtividade. Então, principalmente os agropecuaristas, né, fazem muita questão de saber como vai ser o estudo da precipitação de chuva em determinada região, em determinado período, pessoal, para que eles possam, assim, escolher qual o cultivo vai ser mais vantajoso para aquele período, por conta das precipitações que possam ocorrer naquela região, né? Existem culturas que demandam mais ou menos volume de água para que ela possa ser uma cultura lucrativa. Então, em cima desses estudos que são feitos pelos meteorologistas, né, nas estações climáticas, eles conseguem identificar e saber qual é a cultura que vai ser plantada naquele período. Então, por isso que a influência das chuvas na produção, na produtividade é muito importante, tá bom? A chuva também, pessoal, tem um fator importante que é como se mede a chuva. Então, nós podemos dizer que a chuva é medida em milímetros, né? Os milímetros daqui da régua, lembra os milímetros? Nós temos aqui 1 milímetro, 2 milímetros, 10 milímetros, 100 milímetros, 1000 milímetros. Então, é feito que um estudo e conforme os milímetros de chuva em determinada região, mais ou menos, determina a quantidade pluviométrica daquele período. E isso é feito dentro de um cubo, vamos entender assim, um cubo, ele tenha 1000 milímetros quadrados. Então, 1000 milímetros por 1000, por 1000, por 1000. Então, imagine uma caixa, um cubo quadrado, né, com 1000 milímetros, e você coloca esse cubo exposto, vamos pôr em cima da sua residência, no quintal, vamos dizer assim. Aí, vamos deixar ele ali num período de chuva. Começou a chuva com 0, né? Aí, no final do período, ou daquele dia, ou daquela semana, você vai ali naquele cubo, que ele foi feito milimetricamente calculado, né? E você vai medir quantos milímetros de água da chuva contém dentro daquele cubo. Conforme a marcação da régua, ali dentro do cubo choveu o dia inteiro, então tem 100 milímetros, ou 10, 15 milímetros, 20, sei lá. Então, essa a medida que é feita nas questões da medição da chuva. Quantos milímetros choveu em 1 metro cúbico? Só para lembrar, né? Nós estudamos isso. Por exemplo, na Amazônia, chove-se, a média por ano é de 2.000 a 4.000 milímetros de precipitação por metro quadrado ali na Amazônia. Vamos colocar assim, então, 4.000 milímetros. Você olhar para a porta da sua casa aí, ela tem mais ou menos 2.200 milímetros de altura. 2.000 milímetros.
Então, é o dobro da porta da sua casa e chove por metro quadrado na Amazônia. É muita água, né? Então, podemos analisar dessa forma, só para ter uma ideia da precipitação aí, que é medida em milímetros, tá bom? E com esses dados mensais e anuais, né? Essa medição é feita nos centros meteorológicos, né? E nos pontos a qual, por exemplo, o INPE ele está lá em algumas regiões. Por exemplo, Santana, na região de Santana, em São Paulo, no Alto de Santana tem um ponto meteorológico. Em Santo André tem um ponto meteorológico, não sei se vocês já viram, ali perto do Correio, atrás do Correio tem um. Em Mauá tem um ponto meteorológico, ali perto, atrás da prefeitura, tem um container ali, não sei se vocês já viram, ali ele tem alguns equipamentos instalados ali que fazem a medição meteorológica da nossa cidade. Então, quando vocês forem ali atrás no Paço, né, no estacionamento ali do Paço, onde que acontecem aquelas festas daqui da cidade, ali tem, próximo àquele estádio, o ginásio poliesportivo, observem ali que tem uma estação meteorológica ali, volante, né? Ela é móvel. Então, ali ela capta ali o índice pluviométrico, que está chovendo na nossa região, a velocidade do vento, a temperatura, a umidade do vento, entende? Então, tudo isso ele faz esse análise ali e fornece essas análises para os órgãos competentes. Até mesmo a qualidade do ar, né? A qualidade do ar é possível ser feita ali. Eles colocam alguns filtros dentro do equipamento, os filtros, e esses filtros eles vão absorvendo ali o ar, e conforme a sua cor, ao final de um período, se analisa se o ar é bom ou ruim, tá? Então, nós temos uma central meteorológica aqui em Mauá, volante, tá? Ela é móvel. E continuando, né? Na página 108, em geral, as chuvas em áreas de baixa latitude são mais torrenciais, estão com mais força, chove mais forte, né? Que as de alta latitude. Porém, em alguns períodos, as zonas temperadas podem apresentar uma intensidade quase igual à das zonas tropicais, considerando a variação das estações do ano. Nos trópicos, onde o ar quente possui grande quantidade de vapor de água, essas chuvas intensas podem se manter durante horas. Então, próximo às regiões dos trópicos, né, pessoal? Na linha do Equador, ali como a temperatura é maior, a evaporação também é maior e a precipitação também é maior. Então, ocorrem chuvas torrenciais nessa região, tá? A evaporação depende principalmente da secura do ar, porém também é afetada por outras causas, como o vento e a vegetação. O tipo de solo é outro fator que influencia a evaporação. Solos irregulares aumentam a superfície de evaporação, né? Os vegetais diminuem a evaporação direta, mas nas folhas, libera-se mais transpiração, que é uma quantidade maior que é disponibilizada por evaporação. Então, as folhas dos vegetais, das plantas, ocorrem aí a evaporação de uma forma maior, pessoal. Ok? Alguma dúvida? Tudo tranquilo por aí? Qualquer dúvida, o professor responde, tá bom? Me perguntem aí que tá? Mande pelo chat, tranquilo, beleza. Então, vamos continuar. Deixa eu ver a hora aqui, beleza. Então, agora nós vamos falar das chuvas orográficas. Olha que nome bonito, chuvas orográficas, né? Então, o que são as chuvas orográficas, pessoal? Aí na página 109, diz assim, esse tipo de chuva ocorre quando as massas de ar alcançam maiores altitudes, né? Elas alcançam maiores altitudes para transpor um obstáculo, ok? Então, nós temos um obstáculo aqui, as massas de ar elas estão vindo aqui, ela tem que transpor esse obstáculo, então ela tem que subir, alcançando assim maior altitude, ok?
Dessa forma, ela entra em uma área de temperatura mais baixa. Então, conforme aumenta-se a temperatura, a altitude, as temperaturas nas maiores altitudes são menores, certo? Sobe, quanto mais alto, menos calor. Então, é mais frio. Então, por esse motivo, essas temperaturas mais baixas, o que acontece? Provoca as chuvas. Por exemplo, no caso brasileiro, é importante, as áreas de ocorrências de chuvas orográficas são aonde? O litoral do Sudeste ou na Serra do Mar. Contribui para impressionantes índices pluviométricos em áreas como Cubatão e parte oriental do Norte, do Nordeste, onde o Planalto de Borborema se encontra. Contribui para a semiaridez do sertão ou provocar chuvas nas encostas voltadas para o Oceano Atlântico, né? Por exemplo, ali no Cubatão, ali, vocês sabem onde fica Cubatão. Ali depois, Cubatão, quando está descendo a serra para Santos, né? Então a gente começa a descer ali pela Imigrantes. Quando acabou a serra, pessoal, ali já é Cubatão, onde tem aquelas indústrias, né? Tem ali o mangue, né? Vocês estão se localizando? Continua ali descendo a serra pela Anchieta ou pela Imigrantes. Aí você passa por Cubatão. Aí tem as indústrias, as petroquímicas, as indústrias químicas ali. Ali ocorrem as chuvas orográficas. Por quê? Porque a umidade que vem do litoral, né? Aí você vai continuando para Santos, ok? Ali ainda não é. Ali ainda é a cidade de Cubatão. Mas a umidade que vem todinha ali do litoral, ela vai querer subir, o vento vai empurrar aquelas nuvens carregadas de umidade, que vocês já perceberam, eu creio que sim, quando vocês estão voltando da praia, né, vindo embora aqui para o Planalto, quando vai começar a subir a serra ali, vocês veem aquelas tubulações, né? Vocês já viram aquelas tubulações, que é tubulação de água, de gás, de petróleo, tudo ali é enviado pelos aqueles dutos, e quando começa a subir aquela serra, aí você fala assim, poxa, estava um sol tão gostoso aqui em Santos, agora começou a subir, ou no Guarujá, não sei se for, nós começou a subir a serra, começou a mudar a temperatura, já tem um nevoeiro ali, de repente começa a subir, né, chover, quer dizer, começa a chover, quando se atinge o Planalto ali, já em São Paulo com São Bernardo, aí você fala, por que isso, né? Esses são os fatores, né, os aspectos das chuvas orográficas, pessoal. Por quê? Essa umidade que vem todinha ali do litoral, os ventos empurram ela para cima, né? E ela vai querer o quê? Transpor essa barreira, que ali é uma barreira do relevo, ela vai querer transpor. E na hora que ela está subindo, ela encontra temperaturas mais baixas aqui na região do Planalto. Aí o que acontece? Ela condensa, essa umidade toda se condensa e precipita ali na serra. Pode ver que na serra, geralmente, que ocorrem as chuvas, né? Quando estamos voltando ali da praia. Ocorre ali, aí quando você começa a pegar imigrantes continuando aqui para Santo André, São Paulo, né? Já para de chover. Então, dessa mesma forma que ocorre ali no sertão nordestino, né? As chuvas, elas se precipitam todinho ali como é que é? O Planalto de Borborema, deixando o sertão semiárido. Por conta da diminuição da precipitação. Vamos ler aqui, ó. E vocês vão entender melhor, ó. As chuvas orográficas, o caso do sertão nordestino. Por exemplo, a porção interior da região nordeste brasileira, conhecida como sertão, sofre um grande agrave na situação de estresse hídrico. Estresse hídrico é o quê, pessoal? É pouca chuva, né? Então, as plantas ali, a terra, ela fica no estresse, porque não chove, marcada pelo seu índice de pluviométrico muito inferior ao desejável. Então, pouca chuva. E para a manutenção da população também, e da economia. Pouca água, pouca chuva, então tudo fica mais difícil ali no sertão nordestino. Entre os fatores naturais que contribuem para esse panorama de falta de água, podemos destacar a função do relevo na interrupção do fluxo da umidade que vem do Oceano Atlântico e da floresta amazônica em direção ao sertão. Então, ó, o relevo ali da região
que causa essa diminuição de precipitação. Olha que interessante. Quando analisamos ali o fluxo que vem do Atlântico, né, com a estrutura ali de umidade carregada, né, responsável, né, tem um fluxo ali de umidade. Aí ele vem do Atlântico. A estrutura responsável por barrar esse fluxo, o que que é? É o Planalto de Borborema, que é como se fosse uma serra ali de Santos, né, do Cubatão. O Planalto de Borborema, o pico dele atinge 1.200 metros de altura. Olha como é alto. Por exemplo, o Mauá está aqui para Cubatão, Mauá está a 780 metros de altura do nível do mar. 780. Então já tem aquela serra ali que nós subimos, já é grande, né? Aos nossos olhos. Imagina 1.200 metros de altitude, que é o caso ali do Planalto de Borborema. É bem mais alto, né? Perdão, pessoal. É bem mais alto. Então, a umidade proveniente da Amazônia é interrompida pelo Planalto. Esse Planalto, ele forma essa barreira, né? E ao se chocar com a barreira orográfica, que dá o nome ao tipo de chuva, né? Quando ele se choca, a umidade é forçada, né? E ganha altitude. Aí a umidade sobe, e quando ela sobe, né? A terra aquecida ali faz com que ela suba, né? Quando ela sobe, o que acontece? Ela encontra temperaturas mais baixas e ocasiona a precipitação. Então, ela se precipita todinha no Planalto ali de Borborema. Aí, depois, quando ela consegue ultrapassar essa barreira, o ar desce, né, e aquece novamente, aí a chuva para. Então, o ar frio que ela encontra lá no cume do monte, do Borborema, resfria a nuvem, condensa e precipita. Aí, quando ela continua ainda a descer, o ar aquece, né, está aquecido, a nuvem para de precipitar, e por isso que causa a desertificação naquela região. Vai criando uma região semiárida. Olha que interessante, né? Então, é interessante esse entendimento aí, para que possamos analisar os motivos naturais, né, a qual ocorrem aí a desertificação em determinadas áreas, em determinadas regiões, né? Então, esse é um fator primordial aí para essas chuvas. Aí temos também, no 3, as chuvas convectivas, que aí, no caso, pessoal, é aquela chuva convectiva e qual tem até uma pergunta ali na página 108, que diz assim, né? Eu não li ela, mas eu achei interessante. Você já imaginou marcar um encontro com um amigo depois das chuvas? Olha aqui só, a pergunta está na página 108. Marcar um encontro com os amigos após as chuvas. Lá na região norte do Brasil, né, região da Amazônia, por conta da alta temperatura e umidade, precipitação das chuvas ocorre diariamente no mesmo horário, na parte da tarde, né? Então é comum que todos os dias à tarde ocorram essas chuvas no período da tarde. Então as pessoas já se habituaram com essa posição climática ali, e toda a precipitação ocorrer à tarde, e eles marcam os encontros deles após as chuvas da tarde. Vamos sair hoje, vamos tomar um café, mas vamos após a chuva da tarde. Né? Então, eles já têm essa cultura ali, e após as chuvas, eles podem sair e eles marcam o encontro por conta disso. Porque é a alta temperatura, né, gerada ali naquela região, e alta umidade, ela provoca essas chuvas convectivas. Que é igual nós temos aqui na apostila, na página 109. Como é essa chuva convectiva, né? São chuvas resultantes de elevadas temperaturas, que determinam grande evaporação e um movimento de subida de massa de ar. Então, ela sobe muita massa de ar com muita umidade, né? E esse movimento provoca o quê? Um resfriamento em altitude. Conforme ela sobe, né, de uma forma muito abrupta, né, com grande volume, ela também encontra lá em cima uma barreira de ar frio, aí ela causa condensação, aglutinação e precipitação. Então, condensa, aglutina e precipita. Isso são chamadas
chuvas convectivas, tá? Aquelas chuvas que você fala assim, poxa, professor, tá um calor hoje, né? Nossa, que sol, acho que vai chover, né? Aí você se sente abafado, né? Assim, você já não sentiu aquele abafado assim? Aí aquele sol vem, seca toda a rua, seca as nossas calçadas, aí passa um tempinho, aí vem aquela chuva forte, né? Aquelas gotas, né? Aquelas gotonas assim, aqueles pingos grandes de água, cai assim e já para de chover. É isso, é uma chuva convectiva. Então, grande quantidade de vapor sobe de uma forma abrupta, condensa, aglutina, precipita. Então, essas aí são as chuvas convectivas, gerada pela ascensão do ar aquecido, né? E depois pega uma corrente de ar frio ali e, puf, cai sobre nós essas chuvas convectivas. Beleza? Então é isso. Pessoal, agora nós vamos ter uma pausinha para o nosso breakfast, ok? Tome seus cafezinhos aí, como um pãozinho com manteiga, um biscoitinho, quem tiver, um chazinho, tá? O sol acho que foi embora mesmo, viu? E nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, pessoal. Até já! Alô!